Boa noite, sejam bem-vindos a mais um iMed Lives, uma sessão de lives sobre temas envolvendo educação, ou recursos humanos, ou qualidade, ou desenvolvimento, realizada pelo Departamento de Educação Continuada do iMed Group, pelo RH do iMed Group, em conjunto com o Departamento de Qualidade e Gestão. Essa noite nós temos dois convidados muito especiais para falar de um tema profundamente relevante e atual, que é o ESG. Nós vamos ter aqui conosco o Dr. Carlos Dias, nosso CEO. Eu vou aqui localizá-lo para a gente convidá-lo. E o Dr. Fábio Giannini. Com certeza um tema muito importante. Boa noite. Boa noite. Oi, Tudo bem? Isola, oi, Dias. Boa noite. Tudo bem? Tudo Tudo bem? Tudo bem. Como vocês estão? Tá joia. Muito obrigado pela presença de vocês em mais um iMed Lives. Esse é um tema muito importante para a nossa instituição, um tema muito importante para o mundo, né? Então, a gente gostaria de dar as boas-vindas. Eu fiz uma apresentação rápida enquanto vocês estavam entrando. Então, o Fábio é nosso diretor de RH do iMed Group, o Dr. Carlos Dias é o nosso CEO, nosso diretor-geral do iMed Group. Agora, vocês, por favor, falem um pouquinho mais depois de vocês, de cada um de vocês. Queria agradecer a presença de vocês. Nós vamos falar hoje sobre ESG. O que é essa sigla? Para que ela serve? Né? O que ela influencia na nossa vida? Enquanto instituição, enquanto ser humano, enquanto futuro. Então, quem gostaria de começar? Dr. Dias, Dr. Fábio? Posso começar? Eu acho que é sempre fundamental a gente falar do aspecto histórico, né? Então, classicamente, o ESG é um termo que nasceu em 2004, a partir de uma provocação do Kofi Annan, que convidou 50 grandes empresários, CEOs, na Organização das Nações Unidas, e perguntou o que as suas empresas estavam fazendo dentro desses três temas, que é environment, ambiente, social, da parte social, e de governança. E a partir dessa discussão, dessa provocação que o Kofi Annan nas Nações Unidas fez em 2004, se deflagrou uma discussão a respeito dessas três questões fundamentais para o futuro da humanidade. Gostaria de ressaltar que, apesar dessa provocação que aconteceu do Kofi Annan em 2004, o tema ele já tem relevância histórica no passado. Quando a gente define o conceito de cidadania na República, na Revolução Francesa, quando você fala de liberté, égalité, fraternité, o tema do social, da igualdade, o tema da equidade já estava junto. Quando você vai no pós-guerra, na Segunda Guerra, quando você define o Código de Nuremberg, o conceito de cidadania, de respeito às pessoas, estava aí. Então, na verdade, a gente discutindo o ESG, estamos discutindo para onde a gente aponta no sentido da humanidade ser mais justa, de ser melhor, para se viver nesse planeta e mais igualitária. Então, esse aspecto histórico acabou pressionando o conceito de ESG, que hoje permeia toda a discussão da sociedade e que teve desdobramentos importantes aí dentro da indústria, do capitalismo moderno. A gente saiu de um capitalismo focado exclusivamente no lucro para um capitalismo agora que a gente chama de capitalismo de stakeholders, né? Todos os lados da produção, tanto dentro da empresa como fora da empresa, como consumidor e sociedade, têm responsabilidades a respeito desses três temas: ambiente, social e governança. Acho que é uma pequena introdução para a gente entender de onde veio todo esse tema. Você diria, então, Dias, que quando se forma esse desafio, quando se forma esse conceito, ele vem a sistematizar tudo que já vinha lá de trás nessa filosofia. Então, a gente tem de uma forma mais sistematizada. Vocês concordam com isso? Concordo, porque é a busca da sociedade por uma sociedade mais igualitária e melhor para se viver dentro do ambiente. Quando o capitalismo muda há 200 anos atrás para o modo de produção capitalista, onde você viabiliza entrega de produtos e serviços em larga escala, essa transição foi muito dolorosa na fase inicial. E
E essa discussão a respeito da sociedade igualitária, do senso de justiça social, de preservação do ambiente e de transparência nas operações das empresas, aponta para uma sociedade que viabiliza essa produção em larga escala, mas que dá transparência para as suas operações. Isso é fundamental. Oi, Fábio, você quer complementar? E aí, gente? Com certeza, a gente tem um aspecto interessante que é sobre a responsabilidade das organizações, né? Até um dia bacana de falar disso, que tem acontecido no mundo nos últimos dias, a questão dos bancos e tudo mais, remonta a gente ao evento lá de 2008, que trouxe, acho que talvez tenha sido o primeiro principal catalisador da discussão do ESG, que tinha 4, 5 anos naquele momento. Então, você começa a discutir, né, a relevância das organizações e para onde elas querem ir e o que elas representam. Então, a hora que elas buscam fortalecer essas estratégias, dar transparência, como o Dr. Dias falou, ter uma governança clara e que aponta na direção correta em termos de boas práticas, começa a buscar olhar para a sociedade, né? Qual é o meu impacto na sociedade, no meu entorno, e tenta olhar também um pouco para o ambiente, mesmo quando o teu trabalho específico esteja um pouco mais distante de biodiversidade ou desse tipo de conceito mais profundo, vamos dizer assim, de impacto ambiental. Então, tem dois lados a questão. O lado de que as organizações evoluem e se tornam mais relevantes dentro do sistema, né? E as pessoas também passam a ter uma outra relação com essas organizações, né? Ao se sentir parte desse processo. E tem um outro lado que também é bom para o negócio, porque isso começa a ser sinônimo de solidez, né? Então, as organizações também se perpetuam através de buscar essas práticas. Acho que são dois lados que convergem. Entendi. Eu fico pensando que, historicamente, a gente tem uma mentalidade muito do governo ter que resolver os problemas. E quando você pensa em SG, você passa a empresa também a se inserir na resolução desses problemas sociais. E não a gente ficar delegando isso para que o governo resolva, mas a gente cumprir o nosso papel, né? Nesse processo social. Concordam com isso? É exatamente o capitalismo de stakeholders. Quer dizer, a responsabilidade de cuidar do meio ambiente e das questões sociais não é uma responsabilidade do governo. Eu vou dar uma opinião particular disso aqui agora. Pelo contrário, o governo tem uma dificuldade imensa de resolver esses problemas. Eu acho que nós, como empresas, como cidadãos, nós temos mais facilidade de perceber e contribuir nessa discussão do que eventualmente o governo, que tem uma dificuldade de velocidade, de time muito grande. Então, o SG traz para as pessoas que estão na área da produção, para as pessoas que também trabalham, a responsabilidade de fazer gestão do ambiente que eles convivem, tanto da parte climática como dos problemas sociais que a gente convive no dia a dia. E junto com isso, eu acho que é fundamental dar transparência para as operações. No nosso dia a dia, a gente daqui a pouco vai discutir o que o SG tem que ver com o nosso grupo, como médico, como organização, com 5 mil associados que estão aí no dia a dia fazendo assistência. Como é que isso a gente reflete o SG para o dia a dia da operação? Mas não tem nenhuma dúvida. A gente tem que parar de transferir responsabilidade para os outros e assumir a responsabilidade para dar conta dos problemas que a gente convive aí no dia a dia do mundo. Perfeito. Fábio, quer complementar? E aí você começa a mudar um pouquinho o paradigma, né? Porque são as organizações que buscam isso isoladamente e também em conjunto, né? Então você começa a ter ações orquestradas e gera um movimento positivo comum. Então, a hora que as primeiras empresas são pioneiras, começam a buscar essa conformidade, começam a se preocupar com o social, você começa a ter um movimento positivo. Por exemplo, vamos pegar o nosso setor de saúde, todo mundo na mesma direção. A mesma coisa com a governança. A hora que os primeiros organizam a governança e dão transparência, como o Dias comentou, isso se torna a boa prática do mercado. Então você tem, né, um ciclo virtuoso que se perpetua. Mas, Fábio, a gente está entrando, principalmente na IMED, né, nesses últimos 2 anos, a gente está implantando essa governança de uma forma mais efetiva. Como que a governança corporativa pode realmente
numa empresa de saúde como a nossa, né, afetar o desempenho ambiental e social. Isso que eu acho que as pessoas ficam imaginando, né? Como que uma coisa pode afetar a outra diretamente. Você não quer detalhar um pouquinho mais isso? E é mais simples do que parece, na verdade, né? Primeiro, você torna as pessoas mais accountable, mais responsáveis do que está acontecendo. Então, a hora que você organiza a tua governança e fala, olha, cara, nós todos aqui somos, no caso de uma empresa de serviço médico, somos todos sócios e nós temos direitos e deveres muito claros em relação a essa sociedade, e essa sociedade tem uma relevância para o sistema, tem uma relevância para o ambiente de saúde, tem uma relevância para aquelas outras organizações com as quais nós nos relacionamos, prestamos serviço ou funcionamos às vezes como contratantes. Então a gente começa a orquestrar isso e a também ter boas práticas do ponto de vista, primeiro social, então você começa a discutir inclusão, você começa a discutir políticas que façam com que as pessoas se sintam melhor no ambiente de trabalho, você começa a gerar reflexão que vai também impactar aquelas pessoas que estão se relacionando, aquelas organizações que estão se relacionando com você no dia a dia, né? E o ambiental é a mesma coisa. A gente está muitas vezes dentro de organizações. Vamos pegar, por exemplo, a pandemia de Covid-19. Quantas foram as oportunidades de melhoria contínua onde a gente evitou desperdício numa série de situações e com isso diminuiu a eliminação de algum resíduo ou fez algum tipo de ação que gerou economia de energia, que gerou economia de recurso natural para aquela organização onde a gente está. Então isso é impacto ambiental imediato, Ale. Então eu acho que está muito mais próximo da gente do que a gente imagina. Não precisa plantar 5.000 árvores necessariamente. Entendeu? Tem coisas que o impacto da gente no dia a dia, quando a gente faz melhoria contínua dentro do nosso processo do dia a dia, muitas vezes a gente vai acabar lá na ponta medindo o impacto ambiental, né, que a gente às vezes não estava olhando para isso de forma direta. Dias, eu sei que esse é um tema que não é o foco central aqui, né, mas muitas pessoas têm dúvida o que é a governança. Você acha que vale a pena dar uma pincelada para o pessoal entender o que é a governança dentro de uma empresa? Eu acho que é fundamental. Quer dizer, hoje as empresas... Eu vou falar um pouquinho da história também. Na década de 90, as empresas americanas focavam exclusivamente em gerar lucro para os seus acionistas. O que aconteceu com a indústria americana na década de 90? Eles começaram a perder, principalmente na indústria automobilística e não só, espaço para outras empresas que tinham políticas de cuidados com seus stakeholders, funcionários, modelo de liderança, perderam espaço. Tanto que o Toyota Corolla foi o carro mais vendido na década de 90 nos Estados Unidos. Por quê? Com essa estratégia de boa governança dentro da empresa, eles conseguiram gerar produtos com menos defeitos e que conseguiram melhores preços no mercado. Qual que é o nosso papel em discutir governança? Dar transparência para as nossas operações, definir claramente o propósito que a gente tem dentro do sistema de saúde. Nosso propósito é levar boas práticas para a maior parte dos grupos médicos que a gente puder atingir e, em sinergia com os nossos contratantes, garantir que isso aconteça lá na ponta. Então, ao definir essa estratégia de entregar propósito e dar transparência para essa entrega com indicadores, números, relação societária transparente, acesso às informações, acesso ao desempenho que a gente tem com os nossos contratantes, a gente está dando governança. Não é um caminho simples, as pessoas não estão acostumadas a isso. Nós estamos na trilha da governança aí há 3 anos. A gente sabe como é difícil convencer todos os nossos associados da importância da governança, mas é um caminho sem volta. Não tem jeito de você construir uma empresa que tenha perspectiva do futuro sem apontar para uma governança corporativa adequada e sem dar voz para todas as pessoas que participam do processo assistencial, que são os nossos stakeholders. Entendi. Quer complementar, Fábio? Além de tudo isso que o Dias já colocou, você começa a ter oportunidades de gerar reflexão, inclusive nos indivíduos. Então, por exemplo, com uma governança bem estabelecida, você pode ter um sistema de acesso e de voz para as pessoas que antes você não tinha, né? Então, olha, eu consigo acesso ao diretor-geral, eu consigo, se eu encontrar um problema que eu estou distante do ponto de vista geográfico, por exemplo. A gente é uma empresa, né, que tem um alcance aí
regional e até nacional. Então, eu quero ter uma voz sobre uma melhoria que eu acho que dá para fazer aqui, eu quero mostrar um determinado problema de uma forma mais assertiva. Então, você começa a ter esses fluxos muito mais evidentes. E também para corrigir eventuais problemas que você encontra, né? Não só na gestão de pessoas, mas na gestão de processo também. Então, você começa a trocar essas informações com muito mais velocidade e as pessoas se sentem participantes do projeto. Entendi. Entendi. Gente, olha, tem bastante gente já entrando, muita gente de fora, gente de dentro. Queria agradecer a presença das pessoas que estão escutando e dizer que vocês podem mandar perguntas, tá? Por favor, sintam-se à vontade para fazer perguntas que a gente vai transmitir aqui para os nossos convidados. Vamos bater bola aqui com o pessoal. Esse é um tema muito relevante e que a gente está vivendo isso todos os nossos dias dentro da IMED Group, cada vez mais. Agora, recentemente, a gente o parceiro nosso, o Camilo, também tem ESG forte e desenvolve isso. Então, é um tema que, como o Dias comentou, todas as empresas estão se estruturando dessa forma ou tentando se estruturar dessa forma, com essa meta, né, com esse futuro. É muito interessante isso. E, na prática, Fábio, como é que a gente faz para garantir a equidade, né, como empresa de saúde, a equidade ao acesso, a equidade de uma forma responsável do ponto de vista social? O que você poderia falar sobre isso? Cara, esse é um tema muito legal, né? A gente, aqui, antes de sermos gestores, somos todos médicos aqui, né? Então, tem até uma mudança epidemiológica com relação ao médico que vem se formando nos últimos anos, né? Tanto em termos de acesso e se tornando mais diverso, né, a população médica, tanto do ponto de vista de sexo. As mulheres já são maioria nas formandas de medicina, né, o que é uma mudança de paradigma bem interessante, e também extrato social, né? Todas as mudanças que o país sofreu nos últimos 20 anos acabou trazendo um acesso diferente. Então, só que o acesso inicial é uma questão. Agora, a participação nos principais locais de protagonismo da saúde ainda não tem essa equidade, vamos dizer assim. Então, também as empresas de saúde vão ter que olhar para isso, vão ter que olhar para a formação dessas pessoas, vão ter que gerar equidade. Aí eu vou falar para o nosso especialista em educação, do ponto de vista de conhecimento, né? Então, nós temos essa obrigação também social, falar, cara, olha, você chegou nesse ponto aqui, mas você não teve a oportunidade de um lastro de conhecimento que outros tiveram. Então a gente também tem que... Essa é uma maneira de trazer equidade. Exato. Tá? Mesma coisa em relação a competências comportamentais, por exemplo, que a gente também cuida disso na empresa. Então, cara, vem cá, olha, você não teve a oportunidade de fazer isso na tua jornada até agora, mas nós vamos cuidar disso. E também como é que você gerencia a si mesmo, né? Porque a gente, como médico, não sabe o mínimo de direito, não sabe o mínimo de matemática financeira, não sabe o mínimo de administração do tempo, conceitos que a gente devia aprender no colégio, né? Em outros países isso é ministrado. Então também é uma maneira de gerar equidade a gente trazer esse conhecimento disponível para as pessoas, falar, cara, olha, aqui dentro a gente entende que é importante até para a gente se relacionar melhor enquanto sócios ou mesmo numa relação hierárquica de trabalho, né? Então, são maneiras como a gente consegue trazer equidade no dia a dia de uma forma palpável. Queria só complementar que Isso, essa discussão tem uma questão interessante. Eu sou mais velho, eu sou um baby boomer, certo? Eu consigo ver na empresa aí pelo menos 4 gerações depois da minha, e a gente percebe que essa discussão da equidade e do ESG, ele é muito relevante para as 2 últimas gerações. Certo? Vai ser impossível a gente trabalhar no futuro com esses novos médicos saindo das universidades sem considerar esses 3 temas que são muito relevantes para essas 2 últimas gerações. E viabilizar dentro da empresa que essa discussão ocorra e que a participação deles seja relevante faz parte da estratégia. Tanto que, por isso que eu estou aqui nessa discussão. Essa discussão de SG, de social, era uma discussão relegada ao RH. Era um problema secundário da empresa. Essa discussão agora está na mesa do board, está na mesa do CEO, está na mesa do diretor operacional, está na mesa do gerente de RH, porque a gente tem que considerar
essas questões para que a gente continue levando o propósito de levar assistência, mas dentro de uma perspectiva dessas novas gerações que tem isso como exigência do ponto de vista de boas práticas que vão além das boas práticas assistenciais, boas práticas de comportamento com relação à nossa sociedade. Vocês acham que a telemedicina é uma maneira interessante da gente ir por esse lado, de garantir tanto a sustentabilidade quanto a equidade em relação ao ESG? Não tenho dúvida nenhuma. E foi acelerado aí pela pandemia. O Fábio é testemunha disso, de quanto a gente conseguiu trabalhar com telemedicina e levar conhecimento para polos que teriam dificuldade de acesso. Então, a telemedicina não só resolveu um problema momentâneo, mas veio para ficar e faz parte dos nossos projetos de assistência híbrida. Inclusive para discutir a questão da acessibilidade. Tem um projeto muito bonito que a gente começou recentemente na telemedicina, né? De cabine de saúde para uma população vulnerável de agricultura urbana, né? Então, essa é uma outra maneira de democratizar e trazer equidade para alguns polos, né? Eu lembro quando eu me formei, que tinha o programa de interiorização do médico. Acho que era o Serra, o ministro da Saúde, se eu não me engano, na época, e ele tinha lançado o programa, ou seja, a ideia... E agora, o programa de interiorização do médico pode ser feito numa cabine, né? Ou boa parte, não vamos dizer 100% da assistência, lógico, tem uma parte que sempre vai ser presencial. Mas quanto disso a gente consegue levar sem precisar atravessar do Oiapoque ao Chuí? Então, eu acho que tem um lado também de contribuição importante nesse sentido. Não, perfeito. Na minha época, chamava Projeto Rondon. A gente tinha que viajar. Projeto Rondon. Certo. Então, Incrível, agora né? a gente consegue levar conhecimento ágil, rápido, para populações em situação de privacidade e assistência através do celular, da telemedicina. Então, evidentemente que a telemedicina facilitou o conceito de acesso e de equidade aí. Perfeito. Fábio, fala um pouquinho para a gente os critérios de ESG, se a gente pode ter critérios definidos sobre como que a gente pode manter uma abordagem sustentável, né, em relação a ESG. Tá. Bom, a gente sempre vai olhar as três partes da sigla, né? Então vamos pegar a social, que talvez a que esteja mais próxima e que eu mais gosto das três, né? Vou pegar uma coisa básica, que a gente já trabalha na empresa há pelo menos 32 anos, que é a satisfação do cliente, né? Para a gente isso é um princípio inegociável, sempre foi, né? E a hora que você está fazendo isso, a maneira como você traz esse respeito para o dia a dia é uma prática que está dentro do ambiente social. Então é um princípio, né? Falamos aqui já de igualdade de gênero, diversidade, então respeitar a individualidade das pessoas e trazer essa discussão no dia a dia, né? Combater qualquer tipo de discriminação, de assédio, que também é um fato que também, desde que eu tenho 17 anos de EMED, sempre percebi isso nos nossos princípios, nos nossos valores. Tem uma outra questão que é nossa embrionária, que é desde sempre, que é a segurança. Então, a hora que você trabalha e traz o máximo de segurança para o trabalho e fazer assistência com segurança é um valor inegociável nosso, também traz um princípio social importante, né? Aí tem toda a questão de direitos, aí o outro lado aí para falar da governança, né, vou reforçar da transparência e de montar um sistema onde todo mundo consiga participar, entender o seu papel e ter acesso não só à informação, mas à participação dentro do processo de governança, né? E aí, na parte ambiental, a gente começa com o que está mais próximo da gente no dia a dia. Então, a gente participa de gestão de resíduo, de uso racional de recurso natural, ajudando dentro dos hospitais, das clínicas, onde a gente estiver trabalhando a fazer esse tipo de questão, e com práticas que são individuais também, né? Então, a hora que você, enquanto empresa, diz o seguinte, olha, se você vier de metrô trabalhar, você tem um impacto positivo para a sua comunidade e para o planeta. Coisas desse tipo também são práticas que você pode estimular dentro dos princípios ESG. Dias? Sim. Evidentemente que determinadas indústrias elas têm mais facilidade para determinados
pontos da sigla. Evidentemente que, como nós estamos na casa dos nossos contratantes, são nossos hospitais, as políticas ambientais de tratamento adequado de material biológico são as políticas dos hospitais. Evidentemente que é muito mais fácil a gente discutir governança e social dentro da natureza da nossa profissão. A medicina é uma profissão social, certo? Quando nós entregamos assistência para os nossos clientes, e não importa se eles são clientes privados ou se são clientes públicos, o que a gente está mirando é boas práticas e entregar assistência adequada. Então, já tem um papel social relevante. Além disso, o que a gente vem priorizando nos últimos 2 ou 3 anos é fazer com que essa entrega também seja uma tomada de consciência dos nossos associados. Por que ele está com a gente, por que ele está nas nossas empresas e como é que ele pode acessar as informações que estão à disposição na condição de associado, que é o conceito de reforço de governança. Eu acho que isso é importante para a gente aprofundar o conceito de ESG dentro da nossa empresa. Perfeito. Eu queria só trazer mais um aspecto, Lê, em cima do que o Dias está falando, é uma reflexão interessante. A gente tem empresas como a IMED que tem uma missão, um propósito, uma maneira de pensar em uníssono que tem uma relevância no mercado. Então, esse tipo de empresa, ele vai ser cada vez mais importante para direcionar a discussão. Porque, vamos pegar, por exemplo, as associações, as pequenas associações médicas em PJ, que é 1 ou 2 pessoas. Isso tem uma relação muito mais de prestação de serviço única do que esse componente de qual é a minha relevância, qual é o meu papel, onde eu me encaixo. Então, esse movimento do ESG, ele também traz um fortalecimento para a gente começar a buscar o que as gerações mais jovens, como o Dias colocou, estão pedindo para a gente e para a sociedade, que é propósito. Né? Então, essas empresas maiores, elas vão conseguir discutir isso de uma maneira mais relevante, trazer essa questão do propósito, que é tudo que o ESG coloca como mais importante. Entendi, bem colocado. Eu fiquei imaginando aqui, enquanto vocês falavam, a questão da equidade, do respeito, até as ações que a gente teve educacionais, de Só Encantem, Elos, são ações que têm a ver com o ESG diretamente, né? Porque a gente viu a mudança do aspecto de recepção das pessoas, de tratamento. Não sei se vocês querem comentar um pouquinho sobre isso. Bom, se a gente pegar... Fala disso. Bom, o que quando a gente colocou o programa de Só Encantem, a gente percebeu que, do ponto de vista de formação dos nossos médicos, a gente tem uma definição clara de território de conhecimento, nós temos uma definição clara de território de habilidade. Existe uma carência de habilidades, a gente está formando quase 40 mil médicos por ano hoje no Brasil, e evidentemente que essa formação é heterogênea, e a gente já discutiu isso, tanto que o DECO existe há 10 anos, para fazer a complementaridade dessa informação, e isso também é SG, porque dá equidade de posições de trabalho para todos os nossos médicos, mas a gente percebeu um gap que era fundamental, que é a questão da atitude, certo? Quando a gente foi lá fora, aprendemos na Cleveland Clinic o conceito de Só Encantem, como a gente treinar as pessoas, a gente estava viabilizando que vários profissionais que tinham conhecimento, que tinham algumas habilidades, conseguissem definir competências de atitudes para poder se comportar dentro dos nossos hospitais e perante os nossos doentes, e eles reconhecem, depois desse treinamento, o gap que existia na formação deles com relação à completude da atitude. E mesmo o Elos, ao lidar com situações difíceis de comunicação com os nossos doentes, a gente também contribuiu no sentido de viabilizar que esses profissionais pudessem lidar com essas situações e pudessem dar plantão e trabalhar em condições de igualdade com as pessoas que tiveram condições de ter formação prévia mais reforçada nesse campo. Acho que sim. Quer comentar, Fábio? Eu vou fazer uma provocação, porque a gente tem durante muito tempo, a gente esperava que a vanguarda, a novidade, a mudança positiva viesse da academia, né?
E esse protagonismo das organizações, usando conceitos como o ESG, eles também ajudam a gente a fazer o movimento contrário, a provocar a academia e dizer, cara, nós estamos discutindo coisas aqui, nós estamos fazendo um movimento que você deixou passar, que você ainda não, a academia, né, essa entidade, você ainda não percebeu, e não captou, e não incorporou. Então, também, outra obrigação social, nossa, e também vai ter impacto e de governança, fala, cara, seja mais transparente. E vamos discutir essas questões. Vamos trazer esses conceitos, faz 10 anos que a gente está colocando, para graduação, para pós-graduação senso lato, senso estrito. Entendeu? Nós precisamos fazer a academia cair em si, que ela não pode ficar alijada desta regra, desse universo. Então ela tem que participar e a gente tem que cobrar isso. Não é só mais a entrega do conhecimento de uma maneira sacerdotal, né? Não, concordo completamente. Em cima disso mesmo que a gente está tentando montar aí o nosso programa de pós-graduação com essa filosofia, porque é muito importante, a gente reconhece isso. E os riscos, hein? Os riscos de não dar certo, como que a gente pode mitigar os riscos na implantação dessa filosofia de ESG? Quem gostaria de comentar? Bom, eu começo aqui com uma frase que é muito comum, quer dizer, a discussão de ESG começa desde 2004, como a gente falou, tem outras raízes históricas, mas quer queira ou quer não, ela colou com essa sigla, mas a gente, junto com isso, a gente aprendeu que tem um conceito chamado de greenwashing ou social washing. Tem gente que embarca na onda, na moda, para ter algum privilégio, alguma vantagem inicial, mas que não tem a crença. Eu acho que esse é o maior risco para o ESG. Por isso, as 4 maiores empresas de auditoria do mundo se uniram, né? Price, Ernst Young, Deloitte, outra que eu não lembro aqui, para definir parâmetros de como a gente pode, entre aspas, ter uma credibilidade mínima em alguns programas de ESG. Eles publicaram isso aí em 2014, 2015, para a gente poder identificar onde a política de ESG é uma política de fachada ou é uma política de crença das empresas. Eu acho que esse é o maior risco. Você abraçar uma causa sem realmente acreditar no propósito. Mas, com certeza, o mercado vai identificar bem essas posturas e evidentemente, que isso não vai atrapalhar o desenvolvimento das políticas de ESG. Tem uma questão interessante que é você olhar para a tua cadeia, né? De suprimento, de fornecedor e tudo mais. Então, às vezes você está com toda a conformidade interna, mas está se associando com alguém que não está, como diz o Dias, não compartilha das mesmas crenças, entendeu? Então, eu acho que o mercado também vai se regular, ou seja, vai haver uma cobrança para que cada vez mais haja conformidade, mas tem essa questão de quanto as lideranças, quanto a cultura de determinadas organizações estão, de uma forma genuína, procurando a conformidade desse jeito. Então, dentro da cadeia que você está inserido, determinados fornecedores ou contratantes podem gerar algum tipo de instabilidade na sua organização por não estarem na mesma página. A gente tem visto todos os dias, né, nas notícias, e tem convivido e visto no WhatsApp, enfim, a postura cada vez mais radical da sociedade, polarizada, né? Ou você é do grupo A ou do grupo B e o meio não existe, você é inimigo mortal, se for de um ou do outro. Essa é uma posição que a gente tem visto muito, né? Então, radicalismos e falta de respeito. Na hora que você tem o radicalismo, você deixa de ter respeito com a opinião do outro, né? E a gente percebe que um esforço grande dentro da empresa para que isso não aconteça, para que todos sejam respeitados e todos possam ter suas opiniões a despeito do que pensa um, pensa o outro, né? Vocês imaginam que o ESG poderia contribuir de alguma maneira para tentar mitigar um pouco esse momento que a gente está vivendo? Porque a impressão que dá é que está se acentuando a cada ano que passa esse radicalismo e a gente não está conseguindo, de alguma forma, quebrar isso, né? Tem que ser uma coisa muito bem... a gente tem que estar vigiando o tempo todo isso para tentar quebrar isso. O que vocês acham dessa questão? A sociedade brasileira, nos últimos
50 anos passou por fenômenos sociais peculiares. A gente teve um momento onde houve uma ameaça à democracia real, onde a solução teve exageros. Depois a gente teve a retomada da democracia e determinados temas ficaram identificados com determinadas alas. Hoje, o tema ESG ele é muito identificado com a esquerda, mas eu acho um absurdo fazer esse tipo de alocação, certo? E ESG está vinculado a uma estratégia de criar sociedades melhores, indivíduos melhores e que consigam respeitar o meio ambiente e melhorar a estrutura social de cada um dos países. Eu acho que a grande contribuição que a gente pode fazer é dizer que a gente tem a obrigação de tratar as nossas diferenças em direção a propósitos comuns. Se você tem, como posso dizer, olha para o doente, o paciente é o nosso maior cliente. Se você ficar olhando o tempo inteiro para o propósito de olhar para o doente e cuidar do doente, todas as outras discussões viram discussões secundárias. E se você tiver como propósito de melhorar a sociedade, diminuir as iniquidades, diminuir as diferenças sociais e melhorar a abordagem que a gente tem tido no meio ambiente, essas diferenças vão desaparecer naturalmente. O fundamental é discutir o horizonte, o propósito, porque você diminui com isso o radicalismo. Perfeito. Muito bom. Quer comentar, Fábio? A gente, todos aqui somos fãs dos princípios do Shingo, né? Shingo com SH, para aqueles que estão nos assistindo e não conhecem, não com X. E lá está lá na base, né, doutor Dias? Liderar com respeito, liderar com humildade. Então, assim, tudo que é divisivo é anti-ESG. Isso. Então, né? Eu acho que esse é o ponto principal. O único caminho é o do debate com respeito ao outro, né? Para a gente entender e crescer. A melhoria contínua ela vem da divergência, né? Se todo mundo a gente pensar igual, nós não vamos nunca mudar. Então, eu acho que o ponto principal é esse. Uma atitude ESG, se é que a gente pode chamar assim, era uma atitude de respeito, de humildade e de um debate dentro de um campo democrático. Perfeito. O Brecht tinha uma frase, né? Nós não queremos o consenso dos cemitérios, nós queremos o barulho da democracia e da divergência. Com respeito a ambos os lados. Né? Isso é fundamental. Não tem melhoria contínua sem divergência. Não tem melhoria contínua sem a gente observar uma não conformidade e admitir discussão a respeito dessa não conformidade. Esse já é um grande desafio em si. Existem outros desafios para a gente implantar as práticas de ESG no dia a dia? Tem desafios regulatórios, especialmente no nosso país, né? Acho que tanto para as questões de governança, a gente precisa ser muito atento a isso tudo, mas principalmente com as questões sociais. Então, tem que estar muito... tem que ter um olhar muito importante para a parte do direito, né? Então, até porque a legislação muda com frequência. E tem os desafios também de legislação para que você tenha as conformidades da parte ambiental. Né? Não é, como o Dr. Dias falou, isso tem um lado específico na área da saúde, que é muito mais com gestão de resíduo e tudo mais, e algumas questões de recursos. Né? Outras indústrias, outras áreas do conhecimento vão ter os seus desafios específicos, mas tem um desafio de você ter uma conformidade regulatória que tem que ir além só do papel conforme, entendeu? Tem que ter uma estratégia para você alcançar. Esse é um desafio importante. Ok. Dias? Eu acho que independente da questão regulatória, podemos discutir o seguinte, ESG é para nós? ESG é só para mineradora? ESG é só para grandes empresas? Não. O conceito de ESG, ele aponta para uma direção de uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa. Interessa a todo mundo, independente das questões regulatórias. Tem certificação de ESG? Tem certificação de ESG. Mas nós podemos fazer na mesma direção sem precisar passar para determinadas formalidades, que é o que a gente tem feito agora na empresa. A gente tem
acelerado o processo de governança para dar transparência para todos os nossos associados de como é que a empresa se comporta, quais são os nossos princípios e no que a gente acredita. Então, acelerar esses princípios para os nossos 5 mil associados é uma forma da gente ir além dessas barreiras que podem ser regulatórias ou formais, mas a gente tem um papel para fazer a disseminação desse conhecimento, desses princípios. Eu não sei se eu vou misturar as coisas, mas a mim me parece que quando a gente fala em Lean, eliminação de desperdício, melhora de eficiência, a gente está linkando completamente com isso, né? Otimização de recursos. Otimização de recursos é ESG. Ele tem total confluência, total sinergia com isso. Então, fazer mais com menos é uma questão ambiental, é uma questão de equidade, de aumentar a quantidade de acesso. A gente está vivenciando isso, por exemplo, aqui de fora, né, na nossa sede, no centro de prestação de serviços dentro da empresa. A gente está tendo uma série de remanejamento e remodelação de processos para fazer as coisas de uma forma mais eficaz, gastando menos, né? E, ao mesmo tempo, a gente percebe que pequenas coisas do dia a dia melhoram o recurso. A própria pandemia veio trazer a questão do home office e a gente diminuiu o tamanho do local, faz rodízio hoje em dia, pessoas ficam em casa, outra parte vai lá e vai fazendo um rodízio. Isso, de alguma forma, também é sustentabilidade, também é respeito aos recursos, não? Com certeza. Tem um clássico, né, da intenção de qualquer produto ou serviço, né, de ser mais rápido, melhor e mais barato. Nós, na IMED, a gente acrescentou um outro, né, mais seguro, né, mais rápido, melhor e mais barato. Então, qual que é a intenção da gente? Quer dizer, safer, better, cheaper e faster. Quer dizer, faz parte do conceito de ESG você economizar recurso e entregar mais para as pessoas, né? De forma mais acessível e mais democrática. Perfeito. Quer comentar um pouco, Fábio, sobre essa questão do Lean? Pega, por exemplo, o exemplo que você trouxe aqui, a questão do home office, uma pessoa que levava 2 horas para se deslocar entre a sede do trabalho e a sua residência, né? Então, 4 horas por dia. Além do impacto ambiental óbvio que isso tem, mas o impacto social, da pessoa não precisar fazer isso todos os dias da semana. Então, você tem uma série de mudanças. É uma reflexão mesmo. A questão do desperdício, você não se pergunta o tempo todo, isso aqui é realmente necessário? Então, você faz isso também com a gestão de processos de pessoas e isso tem um impacto social imediato a hora que você começa a colher os resultados, né? Acho que isso também tá dentro desse guarda-chuva do ESG. Nós começamos a ter... Só uma brincadeira, se a gente pudesse medir, né? Eu acho que podemos fazer isso, eu não conheço tecnologia para fazer. Qual é a pegada de carbono de nossos funcionários? Nossa, a pegada de carbono individual de cada um. Individual que nós tivemos. Depois da gente organizar o home office e fazer o rodízio, do ponto de vista de utilização de transporte público, de transporte privado, esse tipo de coisa, a gente vê que a gente está contribuindo já em alguma parte para diminuir a pegada de carbono. Exatamente. Agora, olha só, já são 9h15. Uma coisa importante, para a empresa, tem alguma vantagem, além da parte moral, da parte da gente estar contribuindo, que tudo isso está claro já, mas tem alguma outra vantagem, tem ESG? Algum benefício? Isso traz algum benefício para a empresa como um todo? Não tenho dúvida. É a permanência no mercado. As pessoas, na medida em que a consciência a respeito desses temas vão se aprofundando, elas vão perguntar: como é que vocês se comportam com relação a esses 3 temas? Como é que vocês fazem para fazer com que isso ocorra o tempo inteiro? Vou dar um exemplo. Qualquer pessoa hoje pode comprar qualquer camiseta em qualquer loja da esquina. Você pode se importar se essa camiseta foi fabricada com trabalho infantil ou com trabalho escravo, mas você pode ter referências a respeito desse fornecedor e saber se, do ponto de vista social, esse fornecedor, essa matéria-prima, foram criadas dentro de um ambiente social e melhores práticas. E ambiental com melhores práticas. Como nós
desde o nascimento, há 32 anos atrás, somos defensores das melhores práticas, quer dizer, não tenho nenhuma dúvida que ao longo do tempo, no mercado, isso vai ser reconhecido. E o ESG não é só uma questão moral, porque nós queremos fazer certo. É uma questão de sobrevivência, porque as empresas precisam fazer as melhores práticas. É simplesmente isso. E o que você está falando é que ao longo do tempo isso agrega valor também financeiro. Com certeza. Eu prefiro gastar um pouco mais e contratar essa que tem as melhores práticas e faça tudo, do que eu pegar uma que faça de um jeito, como você falou aí, da camiseta do trabalho escravo. Então. Exato. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. E talvez comece pela governança, né? O cara começa a olhar e falar, bom, peraí, deixa eu ver aqui, essa empresa aqui tem governança, essa empresa aqui tem todas né, tem toda uma preocupação de dar transparência nos seus processos e da sua relação entre os associados. E a outra empresa não tem, então eu vou escolher a que tem governança. Isso talvez seja o fenômeno mais precoce dentro dessa jornada aí. Entendi. Muito bom, muito interessante isso. Vamos usar o exemplo recente, o exemplo do que aconteceu recentemente. Eu não sei qual o nível de culpa das empresas ou não, quando você contrata um terceiro, no caso da colheita das uvas lá no Rio Grande do Sul, quer dizer, e você não sabe exatamente como é que esse terceiro gerencia as pessoas que trabalham para ele, vocês imaginam as consequências catastróficas que tiveram essa falta de preocupação com esses terceiros. Então, estas escolhas vão ter repercussão no futuro, quando os nossos clientes resolverem escolher seus parceiros. Não, sem dúvida. E tem algum jeito da gente medir o grau de governança da empresa, Fábio? Alguma métrica? Tem métrica para avaliar todos os pilares, né? Os três pilares principais. Você tem desde... hoje tem diversas consultorias específicas que fazem um trabalho interno para olhar todo o grau de... Como se fosse uma acreditação hospitalar, né? Uma certificação ESG, né? Vamos falar assim. Então, sim, é possível você medir o grau de transparência e governança. Isso é praxe do mercado. E aí, você pode fazer isso junto com os outros dois pilares, você pode fazer isso em separado. Tá? E aí você vai olhar sua relação com o consumidor, satisfação do cliente que vai ser vista, o grau de conformidade com proteção de dado, parte de RH, por exemplo, quais são as estratégias para engajar a equipe, colaborador, a parte de educação continuada entra também, como é que você faz treinamento, aí tem toda a questão de legislatória, enfim. Então dá para olhar tudo isso e mais toda aquela questão do doutor falou, a pegada de carbono dá para medir também. Então, toda a parte de política de transparência, combate à corrupção, matriz de risco, tudo isso faz parte de conformidade ESG. E aí ter um departamento de qualidade robusto, como tem a EMED, ajuda completamente nesse processo de mensuração, né? Sem dúvida. Estamos aqui com a Anicete, com a gente comentando. Obrigado, Anicete, pela presença. Então, gestão de risco, como você falou, né? E dentro da governança, a questão do direito do sócio, né? Eu tenho a impressão que ainda é muito pouco palpável na cabeça do sócio lá na ponta, né? O direito dele dentro da empresa, como ele pode participar, como ele pode fazer. Eu acho que isso é um desafio grande, né, Dias? Com certeza, porque a gente vem de uma evolução da prática médica, que era individual, e essa prática em grandes grupos médicos, ela foi se organizando de maneira quase que espontânea. E esse nosso associado não se acostumou a participar da vida societária do jeito que a gente gostaria. Então, por isso esse papel, a relevância que tem da gente conscientizar o nosso associado até a ponta do dia a dia lá da prática, da importância de ele olhar para a empresa, vir participar da vida societária e comungar dos valores que são definidos aí pela empresa e certificar de que eles ocorram na prática. Perfeito. Quer comentar alguma coisa sobre isso, Fábio, em relação ao RH, em relação ao sócio? A jornada do sócio, né, ela tem um desafio perene. A gente acho que a governança é o passo principal, fundamental, né, está instalada, mas também tem a questão de comportamento, até de andragogia, de ensinar a se comportar dentro desse ambiente, porque para muita gente é uma novidade.
né? Durante muitos anos, isso ficou relegado a uma conformidade fiscal, né? E não é esse o objetivo. O objetivo é que realmente o cara viva, né, no ambiente societário, como o Dr. Dias falou. Então, tem que trazer as pessoas até para uma relação e com a transparência que você faz isso, de confiança nesse processo, né? De vir participar e entender que realmente a contribuição é relevante, né? E aí isso perpetua a empresa e aproxima as pessoas dos princípios. Eu acho que isso que vocês comentaram, e o Dias já tinha falado dessa postura lá de trás, é uma coisa que eu vivi muito também, e a gente via isso, né? Eu não vou comentar onde, mas assim, grupos falavam sempre assim, os médicos têm aquela mania de se reunir e falar, não, porque eles fizeram isso, eles fizeram aquilo, remetendo à direção, né? Eles não sei o quê. Aí um belo dia passaram os anos, os diretores foram aposentados, saíram, e esse grupo assumiu a direção. Aí eu me lembro que um colega virou e falou, não, porque eles fizeram isso. Aí o outro virou e falou, pera um pouquinho, eles agora somos nós. Pensa aí. Então, eu acho que a partir do momento que o cara passa a ser sócio, ele tem que deixar de ter aquela coisa, não, isso não é comigo, eu não tenho nada a ver com isso, e falar, não, eu também faço parte disso. Eu também tenho responsabilidade sobre isso. E essa mentalidade, que eu acho que é um dos maiores desafios que a gente tem, na minha impressão. Não sei se eu estou equivocado. Não, é a mesma coisa. Alguém gosta de discutir em reunião de condomínio, mas todo mundo é sócio daquele prédio, não tem jeito. É sua casa, né? É sua casa. Então, a nossa empresa é a casa de todo mundo. Evidentemente que existem cotas de participação societária diferentes, mas as responsabilidades do ponto de vista de assistência são comuns. E, pelo contrário, a gente, com essa vida societária, é capaz de levar adiante o propósito da empresa ao invés de delegar para alguns representantes ou para um número menor de médicos, né? Perfeito. E esse tem a ver com impacto, né? Então, se você quer trazer impacto, qual é o jeito mais fácil? É através de uma associação com outras pessoas que estão comungando da mesma transparência, né? Dos mesmos princípios. Então, também tem esse lado, né? Uhum. Não, perfeito, perfeito. Eu queria perguntar para vocês, se vocês querem fazer, estamos chegando no final, vocês querem fazer um comentário, um resumo, do ponto de vista prático, vocês falaram no começo, mas talvez muita gente não tenha ouvido, como que a IMED aplica o ESG ou tenta aplicar o ESG no seu dia a dia? Certo, eu começo aqui. Primeiro, os últimos 3 anos, o trabalho que a gente tem feito da governança corporativa, de dar transparência para a organização como um todo, na divisão das nossas sociedades operacionais, das SPEs, das investidas, e ajudar esse nosso sócio, tanto os majoritários como minoritários, entenderem como a empresa funciona e dando transparência, inclusive, das responsabilidades e papéis que cada um de nós podemos ter, certo? Outra questão é que, dentro do ponto de vista de comportamento, quando a gente tem como fundamento liderar com humildade e respeito às pessoas, o conceito de equidade na empresa é claro, é transparente. Não existe nenhum tipo de discriminação, todas as pessoas são bem-vindas, a gente precisa de boas práticas médicas que venham de todas as tribos. Não tem nenhuma discriminação no dia a dia da operação, da assistência que a gente faz na EMED. Na questão ambiental, fica um pouco mais distante da nossa operação, mas o que a gente participa são das políticas ambientais dos clientes que nos contratam. Então, essas questões vêm vindo, mas eu acho que o que tem sido mais relevante para a gente, tem dado mais trabalho, é a questão da governança e trazer os sócios para a vida societária. Certo? Sem dúvida. E para completar, falar um pouquinho da parte social, tem o impacto social do ensino, a gente falou um pouco disso, gerar equidade quando você pega pessoas que vêm de diferentes formações e que às vezes não tiveram as mesmas oportunidades ao longo da jornada até a formação médica, e você consegue equilibrar isso, trazer equidade trazendo mais oportunidades, né? A gente tem alguns projetos, o Practice, por exemplo, onde você vai ensinar um tema básico de emergência para alguém que não teve um internato robusto, que não teve a oportunidade de ter contato com isso, enfim, tem vários dentro do DECO, acho que, né? Uma outra coisa fora da casinha e muito bacana, na hora que você usa um conhecimento que costuma ser para o médico e treina o leigo, como o DECO fez ano passado com treinar para atender parada cardiorrespiratória a equipe administrativa da empresa. Então isso também é uma prática muito bacana que pode ser citada como ESG.
A gente firmou recentemente uma parceria com o Senac, nós vamos ter 2 estagiários que vão trabalhar na nossa área administrativa por um tempo pequeno por semana, em situação de vulnerabilidade social. Então, estamos muito orgulhosos, é um passo pequeno, mas muito relevante para a empresa. Falamos um pouquinho da agricultura urbana via EMED-Tele, né, do apoio às mulheres da agricultura urbana, e da possibilidade da tele como um facilitador, onde você tem mais vulnerabilidade social, como levando um pouquinho de saúde para esses pontos. Então, acho que são muitas ações que uma empresa como a nossa consegue facilitar, tanto na governança, quanto no impacto ambiental e também na parte social. Pois é, e do ponto de vista pessoal, eu fico imaginando o seguinte, que no nosso processo educacional, no nosso processo de implantação dessa cultura, dessa filosofia, levar para o médico, para o profissional de saúde, principalmente para o médico nessa hora, que ele foi mal acostumado a ter os recursos, né? Sirva-me dos recursos o tempo todo, e foi mal acostumado no sentido de ter aquela coisa, não saber que os recursos são finitos, não saber que aquilo tem custo, né? Então, a partir do momento que o indivíduo deixa de passar um catéter, por exemplo, com todos os critérios que ele teria para seguir, todos os passos, né, para passar adequadamente, e ele contamina aquele catéter, ou ele, enfim, ele precisa abrir outro catéter. Eu me lembro, pelo menos na minha formação naquela época, não, me dá outro catéter, me dá outro catéter. E eram 4, 5 catéteres. E quem que paga esse catéter? Né? Então, assim, eu acho que a gente também tem isso na nossa filosofia pessoal, de que os recursos são finitos, de que isso tem a ver com o impacto ambiental. E, quer dizer, a gente pode exercer ESG na nossa vida pessoal também, não só corporativa, não? Sem dúvida, isso. Eu acho que é exatamente isso. Porque o conceito de usar adequadamente os recursos é fundamental. Queria fazer começar, eu sei que a gente está chegando no final, que é fundamental para a gente também defender políticas de ESG. A gente sabe uma transição onde investimento em tecnologia vai fazer toda a diferença na prestação de assistência. E as empresas que não estiverem envolvidas com as políticas de ESG vão ter mais dificuldade de acesso ao financiamento das suas boas ideias no mercado. Por quê? A maioria dos fundos hoje está comprometido com as políticas de ESG. Então, mais um motivo, se os outros não bastam, mais um motivo para as empresas se envolverem com as políticas de ESG no sentido de viabilizar, inclusive, financiamento para suas boas ideias, para fazer aí a ruptura tecnológica que a prática da medicina precisa aí nos próximos anos. Perfeito, perfeito. Fábio quer fazer. Tivemos aí participações da Fabiana, participações da Karina falando aí sobre a IMED e grata pela oportunidade de ver esse trabalho incrível. Obrigado pela participação de vocês. E Fábio quer fazer um comentário final? Só lembrar que não tem separação da vida pessoal e profissional mais, né? Então, não dá para ser ESG na profissional e não ser na vida pessoal. É uma coisa só. Então, se você, né, é transparente e você tem os seus princípios de forma clara e declarada e você vive por eles, é ESG, seja na parte pessoal, seja profissional. Perfeito. Acho que, olha, passamos por vários aspectos. Esse vídeo vai ficar, como sempre, disponibilizado no nosso Instagram. Nós vamos colocar também o link desse Instagram lá no LinkedIn. Você que não pôde pegar do começo, acho que vale a pena assistir desde o início para pegar o conceito desde o início do desenvolvimento do raciocínio. Para mim foi um grande aprendizado poder ouvi-los e agradeço muito a presença de vocês. Nós vamos ter agora, dia 29 de março, a nossa próxima live. O convidado será André Mosqueta, que vai falar de medicina do estilo de vida. Vamos ver um pouquinho sobre esse assunto que é bastante interessante e que tem bombado por aí. Então, legal. Espero vocês dia 29. Muito obrigado pela presença e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.